Meus queridos, vamos aprender um pouquinho mais sobre a história de Belém? Vamos lá, hein? 7 minutos eu vou te falar sobre a fundação de Belém. Como você sabe, Belém hoje está fazendo aniversário. Dia 12 de janeiro, Belém está fazendo 410 anos. Mas e aí, professor Eduardo, como é que surgiu essa história da cidade de Belém? Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Eduardo Barros, sou professor de História, sou professor de Atualidades e também de Reforço Escolar. E hoje a gente vai falar sobre a história dessa cidade maravilhosa, a cidade da chuva, das 3 horas, a cidade das mangueiras, a cidade do Repá, essa cidade maravilhosa que encanta todo mundo. Vamos falar da história de Belém? Vamos lá! Antes de começar a falar da história propriamente dita de Belém, a gente tem que falar um pouquinho sobre a história do Brasil. E eu vou começar mostrando para vocês na aula de hoje esse mapa aqui, ó. Esse mapa, ele mostra que o Brasil, ele era dividido em duas partes. Tinha um tratado aqui, ó, que é o Tratado de Tordesilhas. Esse tratado dividia o Brasil entre o Brasil português e o Brasil espanhol, né? A América portuguesa e a América espanhola. E esse tratado durou por muitos anos. Então, de acordo com esse tratado, dependendo do ponto de vista, Belém, ela não ficava do lado dos portugueses, ela ficava do lado dos espanhóis. Como era uma linha imaginária, né, os portugueses às vezes deixavam a linha um pouquinho mais para lá, aí Belém já fazia parte dos domínios portugueses, então era uma coisa muito maleável. Mas aconteceu uma situação lá na Europa que vai mudar todo o rumo da nossa história, que é a morte do rei de Portugal. Esse rei, gente, que vai morrer, ele não vai deixar nenhum descendente. Ele não vai deixar ninguém para assumir o trono ali, um filho, um sobrinho. E aí os portugueses vão descobrir que o cara mais próximo, né, da família dele acaba sendo um príncipe, um primo de terceiro grau, que, por coincidência ou não, é o rei da Espanha. E aí o rei da Espanha, por ter direito ao trono, ele vai juntar os dois tronos, formando aquilo que a gente chama na história de União Ibérica, tá? E aí essa linha ela vai sumir. Quando essa linha some, os portugueses começam a explorar tanto o lado deles quanto o lado dos espanhóis, já que agora, né? Agora pode. E aí, nesse momento, os nossos queridos portugueses também vão estar passando por um momento delicado. Porque nesse período, outras nações também vão olhar para esse território e vão tentar invadir. É o caso, por exemplo, dos nossos queridos holandeses, né? Que, de acordo com esse mapa aqui, ó, vão invadir a Bahia e vão invadir Pernambuco. Durante muito tempo, a Bahia e Pernambuco foram domínios dos holandeses, que dominaram ali por muito tempo, exploraram e etc. Ah, Eduardo, onde é que entra a história de Belém nisso aí? Como é que ocorre a história de Belém nisso? Pois bem, os franceses eles também vão invadir o Brasil 2 vezes. Uma aqui, ó, no Rio de Janeiro, que a gente vai chamar de França Antártica, e uma bem aqui, ó, no Maranhão, que a gente vai chamar de França Equinocial. E aí os portugueses, eles ficam naquele empecilho, né? Naquela situação delicada. Além de estar agora expandindo seu território, tomando conta do território que antes era dos espanhóis, agora ele também está sofrendo invasões. E aí ele precisa proteger as suas terras. Para proteger as suas terras, o rei de Portugal então manda um cara extraordinário fazer essa missão. E esse cara chama Francisco Caldeira Castelo Branco. E o Francisco Caldeira Castelo Branco ele tem duas missões. A primeira é expulsar os franceses da região norte e, segundo, né, deixar claro que aquela terra ali seria dos portugueses. É nesse contexto que no dia 12 de janeiro de 1616 ele funda o Forte do Castelo ou Forte do Presépio, né, dando início à cidade de Belém, que chamava-se nesse momento Santa Maria de Belém do Grão-Pará, tá?
É importante também você saber que o objetivo da construção de Belém, para quem já foi lá no Forte do Castelo, já viu os canhões, eles ficam voltados para o rio, é porque o objetivo da construção de Belém era justamente esse. Era proteger, era povoar e principalmente explorar. Era para deixar claro que aquela terra tinha dono. E todos os povos que queriam entrar no rio Amazonas, né, para explorar a região norte, elas tinham que passar ali, pela Baía do Guajará. E aí, então, aqueles canhões, eles funcionavam, né, funcionam ainda, na verdade. E aí, é por isso que Belém foi construída. Mas, antes de acabar essa aula, eu vou te contar uma curiosidade. Belém, gente, não é a cidade mais antiga construída aqui na região norte. A cidade mais antiga construída na região norte é a cidade de Vigia, a cidade de Vigia de Nazaré. Ela foi construída, né, a sua primeira obra, que era um porto fiscal, foi construído ali no dia 6 de janeiro de 1616, alguns dias antes da construção do Forte do Castelo. Por isso, primeiro construíram Vigia de Nazaré. Os portugueses então viram que não era um local ideal, né, para ficar mesmo vigiando, fiscalizando. Então eles fundaram aqui o Forte do Castelo, Forte do Presépio, dando início à história de Belém. E aí, pessoal, vocês sabiam dessa? Eu espero que agora saibam muito mais. Não esqueça de me seguir, de compartilhar essa dica, essa aula rápida, 7 minutinhos, e também de, né, comentar aí alguma dúvida, dar uma sugestão para nossas próximas aulas, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau, tchau.